Olá. Você mataria uma pessoa? Você teria coragem de matar uma pessoa? E se fosse por legítima defesa? Isso é pecado? Como você trataria a seguinte situação? Você está vendo um bandido violentar alguém da sua família. E se você tivesse a chance, você mataria essa pessoa? Como Deus analisa esse tipo de situação na humanidade? Matar por legítima defesa é pecado? Esta foi uma questão que ficou em aberto para este programa. E você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja bem-vindo mais uma vez, este é o programa Na Mira da Verdade e você já sabe, aqui você faz o programa. Afinal de contas, é a sua dúvida, o seu questionamento que nós colocamos na Mira da Verdade. E para você participar do nosso programa é muito simples, basta você mandar um SMS e a gente recebe aqui na hora. O número é o seguinte, 12-9156-6972. Você manda o SMS, o conhecido torpedo, e a gente recebe aqui. E antes do programa, nós já começamos a receber perguntas. Já temos aqui mais de 10 perguntas, fora as perguntas que chegam por e-mail. E para você mandar também por e-mail, basta você acessar o nosso blog, namiradaverdade.com.br. Lá você tem um espaço, está escrito Programa ao Vivo no Ar. Você pode colocar a sua pergunta e ela chega aqui na hora. Mas se ainda você preferir, você pode usar o telefone. Nós temos um grupo de atendentes para receber a sua pergunta. O número é 0 operadora 12 21 27 3121. Faça a sua pergunta, coloque as suas dúvidas aqui na Mira da Verdade, tá bom? Nós vamos começar cumprimentando o nosso professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Muito bem. E você, como é que está? Graças a Deus, bem. Uma semana fantástica, professor. E nós estamos começando já o programa, assim, com o ritmo de... Esse programa vai ser poderoso, viu? Porque as perguntas já estão chegando aqui com uma quantidade imensa, professor. Isso a gente fica muito feliz por ver a participação de todos os ouvintes, telespectadores, internautas. E no nosso blog, Tito, nós já estamos com mais de 16 mil acessos, então nós estamos muito felizes. 16 mil acessos diários. Alguns dias chega a 800, a 1000 acessos, né? Sim. As páginas que já foram mexidas ali, vistas, mais de 40 mil páginas, quase 50 países acessando o blog. Temos ali alguns temas polêmicos em que estamos debatendo com algumas pessoas, então está muito interessante o blog, não deixe de acessar. Ok, professor, mas falando em polêmico, a pergunta que ficou em aberto para esse programa, ela é assim, polêmica. Porque a questão é a seguinte, como vocês perceberam quando a gente abriu o programa falando sobre você tiraria a vida de uma pessoa, mesmo que fosse por legítima defesa? E a pergunta que nós deixamos em aberto aqui no programa passado é a seguinte, professor, quem mandou essa pergunta foi a Camila Lima. Camila, a sua pergunta vai ser respondida agora. Ela é de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Teresópolis. Matar em legítima defesa é pecado? Se for, e a omissão em não defender também não seria pecado? Como é que fica essa situação aí, professor? A Bíblia fala alguma coisa, tirar a vida da pessoa, a lei fala não matar, mas como que fica essa situação em legítima defesa? Essa pergunta foi muito inteligente. Eu antes gostaria, Tito, de mandar um abraço para algumas pessoas queridas aqui que mantiveram contato conosco, que eu me esqueci de fazer isso no início do programa. Ok, professor. Um abraço para o amigo Carlos e a sua esposa, a Regimaura, eles moram em Camaçari. Um abraço para o Ailton, igreja do bairro Grebaé, em Maria do Carmo. E um abraço para a Thaís Regina de Curitiba, que acessou o blog. Que todos vocês sejam abençoados por Deus. Obrigado pelo carinho. Também mandar um abraço para o Ribeiro e o pessoal da TV Cidade. O Ribeiro é uma pessoa muito educada, que telefonou-me hoje, conversamos uns 6 minutos. Um irmão católico, assim, fantástico. Uma pessoa muito educada mesmo, que tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa tão simpática. Vamos então para a questão, Tito, da nossa telespectadora de Teresópolis. Eu vou começar lendo um texto que se encontra em 1 João, capítulo 3, verso 4.
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Um dos conceitos bíblicos para pecado é: pecado significa transgredir a lei. Qualquer forma de desobediência à lei de Deus, aquela lei que encontramos especialmente nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, qualquer um daqueles mandamentos que forem desobedecidos, isso é um pecado. E a consequência do pecador é o quê? Afastamento de Deus e a morte eterna do pecador. Então, nós podemos dizer que mesmo matar em legítima defesa é pecado. Agora tem um detalhe: a pessoa tolerar abusos físicos também é pecado. Porque 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, e 1 Coríntios 3, 16 e 17, afirmam que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é algo sagrado para Deus. Então qualquer pessoa que tolera, que permite abuso físico, essa pessoa está pecando. Então eu posso estar falando neste momento para algumas esposas que têm tolerado, suportado por muito tempo algum marido que as espanque. Biblicamente isso também é pecado. E agora, como resolver essa questão? É pecado permitir que alguém abuse do nosso físico, do nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, e também é pecado matar mesmo em legítima defesa? Nós vivemos num mundo, querido telespectador, amigo ouvinte e amigo internauta, que nem sempre conseguimos viver o ideal de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E há ocasiões que nós vamos ter que escolher dentre os males o menor. Então o que acontece? Nós percebemos na Bíblia que haviam casos em que pessoas cometiam homicídios sem intenção. Deus considerava o indivíduo um pecador, só que Deus dava uma proteção para esse indivíduo. Eu queria ler para você o que está em Números no capítulo 35. É um texto que eu julgo que vai ser bem esclarecedor para essa questão. Olha, professor, já tem uma pergunta aqui que a gente poderia falar. Essa pessoa queria saber quem foi que escreveu o livro de Números. Certo, a gente já pode ajudar nessa questão. Isso, a gente já vai o livro respondendo. É a pessoa? Oi? A pessoa disse o nome? Deixa eu ver aqui. Se não O achar, Mário de Jacareí, ele é aqui de Jacareí. Ah, daqui de Jacareí. Um abraço, Mário. Veja bem, Tito e querido Mário, quem escreveu o livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi Moisés. Certo? Por isso que esses 5 livros são chamados de Pentateuco. Penta lembra o quê? 5. Certo? Então foram escritos por Moisés. Voltando aqui à questão, em Números 35, nós percebemos aqui, do verso 9 até o 15, que Deus estabeleceu para o povo de Israel cidades de refúgio. O que eram cidades de refúgio? Essas cidades de refúgio era uma cidade onde a pessoa que matava alguém sem querer, não por motivo de vingança, ela podia se refugiar lá, ficava lá até ser julgada, culpada ou inocente. E aqui tem um exemplo no verso 17. Se alguém, ou melhor, a partir do verso 20, se alguém empurrar outra pessoa com ódio ou com mau intento, lançar alguma coisa sobre ela e morrer, ou por inimizade e o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida. Mas tem um detalhe, no verso 16 afirma o seguinte: todavia, se alguém ferir a outro com um instrumento de ferro e este morrer, que não seja por intenção, ele poderá ir para a cidade de refúgio. E aqui no verso 11 fala assim, ó: escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Veja, Deus considera o indivíduo ainda homicida. Só que ele faz uma diferença entre o homicida voluntário e involuntário. Apesar de ambas as coisas serem pecado, Deus faz uma diferença. Deus não vai julgar da mesma maneira, por exemplo, um indivíduo que mata alguém a sangue frio e uma pessoa que mata para se defender. As duas coisas se constituem pecado. Fique bem claro isso. Mas se Deus perdoou, amigo telespectador, por exemplo, Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11 e 12, que mandou matar alguém para ficar com a mulher do indivíduo, por que Deus não pode perdoar alguém que matou em legítima defesa? É claro que as consequências virão, estresse, culpa e tudo mais. Mas, como eu falei, no mundo muitas vezes nós temos que escolher dos males o menor. Muito bom,